Bem, nós vamos continuar caminhando no capítulo 21, verso 18, diz: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Irmão, nós já vimos 1.000.000 de vezes que essa figueira é um símbolo da nação de Israel. Então, Jesus entra em Jerusalém, Jesus purifica o templo, Jesus faz maravilhas, né? Tudo isso que nós acabamos de ver aqui, e Jesus é rejeitado. Eles esperavam sim por um Messias, mas a maneira ou a forma como esse Messias veio foi diferente do que eles queriam, porque tem pessoas que querem um Deus dentro dos seus próprios quadrantes, né? A pessoa quer chegar, por exemplo, numa igreja, aí o pastor está pregando: irmão, porque Deus vai te abençoar, oh glória, irmão, porque Deus vai te fazer prosperar como fez com Abraão, oh, essa é a minha igreja. Aí chega um dia que o pastor está pregando assim: irmão, te conserta e toma vergonha na cara. Rapaz, eu pensava tanto que isso aqui era a minha igreja. Entende? É por aí, né, irmão? Então as pessoas querem um Deus do seu jeito. As pessoas querem chegar diante de um púlpito e ouvir o que lhes agrada. Eu sempre disse, se Deus fosse me levar para dentro de uma igreja para eu ouvir o que me agrada, Ele não precisava me levar para dentro de uma igreja. Eu não tenho condições de viver a minha vida sozinho, eu preciso de um pastor. A Bíblia não diz que eu preciso de um pastor? E um pastor chamado Jesus. E muitas vezes, eu preciso de um pastor chamado Jesus, então não preciso de mais nada, não preciso de igreja, não preciso de mais nada. Está muito enganado, redondamente enganado, porque Jesus criou regras sobre a terra. Querendo eu ou não aceitá-la, elas existem. Ou eu me enquadro ou eu estou fora. Então, Jesus poderia atuar diretamente, mandando anjos, visitando a humanidade de muitas maneiras, mas Ele que quis levantar sacerdote, Ele que quis fundar a igreja, então eu não posso fugir das regras que Jesus criou. Então muitas pessoas chegam dentro das igrejas, mas querem ouvir o que lhes agrada. E esses cidadãos lá de Jerusalém, eles estavam esperando o Messias. Como até agora estão, tem uns programas aí de uns judeus que é uma piada, né? Eles acham, agora o Messias vem e Yoshua vem reinar conosco. E Yoshua agora vai fazer com que os judeus sejam exaltados e todas as nações sirvam os judeus. Pobre coitado, miserável, figueira maldita. Que ilusão! Não reconhecem seus erros. Não reconhece a sua necessidade de arrependimento, não reconhece a sua miséria espiritual. Jesus não vai reinar com os judeus, Jesus vai reinar de Jerusalém. Não tem esse papo de Jesus vai reinar com os judeus. Jesus vai reinar de Jerusalém. A cidade, o cenário que ele sempre escolheu foi Jerusalém. Os judeus vão ser massacrados na Terceira Guerra Mundial. Quando eles clamarem, Jesus vai descer no Monte das Oliveiras, vai dar livramento a meia dúzia de judeus. Nós vamos descer, nós a igreja, vamos descer com Cristo no Monte das Oliveiras e vamos ensinar esses judeus o que é evangelho, para depois eles se transformarem em alguma coisa. Jesus não vai reinar com os judeus, Jesus vai reinar com a igreja. O conceito judaísmo será exterminado quando Jesus Cristo pisar no Monte das Oliveiras. Aquele que bater no peito no milênio e disser eu sou judeu, está fora. Não vai dizer isso porque o entendimento vai ser outro. Não tem esse papo de judaísmo, tem o papo de eu sou igreja restaurada.
Não tem papo de judaísmo mais. A questão de judaísmo no reino de Cristo não existirá, mas eles estão por aí. Até a hora que eu lançar um vídeo, vou lançar um vídeo que eles... Só o que falta é eles nos perseguirem. Eu vou conseguir mais essa glória para nós também. Então, irmão, Jesus entra em Jerusalém, vai ao templo, faz maravilhas, mas é rejeitado, porque eles queriam um Messias de acordo com o que eles pensavam. Não um Messias daquele camarada, como eles mesmos disseram, um líder de meretrizes e de vagabundos. Foi isso que falaram de Jesus, que Jesus era líder de meretrizes e de vagabundos. Então eles não queriam Jesus do jeito que ele era. Eles queriam sim o Messias, mas do jeito que eles queriam. Ou seja, um Messias que chegasse para exaltar os escribas, os saduceus, os fariseus, os guardiões da lei que fossem lá, que tinha muito nome e eu não sei muito bem os nomes. Então, depois de tudo isso que Jesus faz e ensina no templo e mostra as maravilhas, Jesus vem e amaldiçoa a figueira e diz: nunca mais nasça fruto de ti. Porque depois de tudo que ele fez, você vê que foi logo na sequência, né? Ele vem, opera as maravilhas, tal, e diz aqui que cedo de manhã ao voltar para a cidade, ou seja, já no dia seguinte, primeiro ele passa um dia ali fazendo todas essas coisas, todas essas maravilhas. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, não achou senão folhas, e disse: nunca mais nasça fruto de ti. Ou seja, a maldição veio meio repentina. Jesus entrou ali, deu a eles a oportunidade, eles rejeitaram a oportunidade, Jesus os amaldiçoou. E diz aqui, e a figueira secou-se, né? O quê? Imediatamente, ou seja, Jesus é a voz da restauração para a nação de Israel. Foi a oportunidade que Jesus deu para Israel, a oportunidade de restauração. Mas Israel rejeitou. A punição foi rápida. Veio a maldição representada sobre a figueira e imediatamente secou-se. E este é exatamente o retrato do que está acontecendo hoje. As igrejas que não estão aceitando a visão da restauração estão secando imediatamente. Estão perdendo a autoridade, os demônios estão fazendo a festa na cara dos membros, estão pintando o 7, o 8, o 9, o 14. É isso que os demônios estão fazendo por dentro das igrejas hoje. O povo está desesperado, sem nenhuma visão espiritual, vivendo de ilusão, estão iludidos com seu filhinho batendo a bateria. Meu filho toca bateria na igreja. É mesmo? No inferno deve ter umas baterias de última geração. Meu filho na igreja está tocando guitarra. É mesmo? Quem sabe um dia ele não vai ser que nem montar um belo grupo chamado Kiss, Cavaleiros a Serviço de Satanás. Ilusão, meu irmão. Ilusão, achar que o filho está na igreja porque está tocando guitarra. Tem que ter a língua como a pena de um destro escritor, senão não tem valor. Ninguém se converte por causa de música. Não existe conversão por causa de música, porque eu ouvi uma música, caramba, quando eu ouvi aquela música, eu disse: Jesus, a minha alma te pertence. Eu nunca ouvi isso. Nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Olha, eu tenho uma caminhada um pouquinho longa, mas pode ser que eu ainda não ouvi tudo, pode ser que no futuro eu ainda ouça alguma coisa desse tipo. Então, Jesus faz a obra, traz restauração a Israel. Israel não aceita, imediatamente ele amaldiçoa Israel, na simbologia da figueira, e diz que imediatamente a figueira secou-se. É o que está acontecendo hoje com as igrejas, né? Você vê como as igrejas estão sobrevivendo. Faz uma visita por aí que você vai descobrir coisas tremendas. Leva uma câmera de vídeo, né? Se te deixarem filmar, né? Porque eles têm tanto medo das coisas que nem deixam as pessoas filmar. Aqui não, quem quiser filmar em celular, em gravador, em câmera de última geração, pode entrar aí e filmar. Uma vez chegou um repórter aí,
querendo, depois de umas confusões que teve aí, o camarada veio aqui para conhecer a igreja. Eu sou repórter, não sei o que. Eu falei, amigo, senta aí, filma o que tu quiser, grava o que tu quiser. Aqui o que a gente fala é assim, ó, portas abertas e jogamos na internet. Não temos nada para esconder de ninguém. Então, Jesus faz uma obra tremenda. Aceitou? Não. Eles tiveram as evidências? Sim. Viram as maravilhas? Sim. Viram tudo? Viram. Não quiseram. Jesus amaldiçoou e secou-se imediatamente. E a partir dali, eles passam a viver sob maldição. Eu pergunto, a maldição que Jesus lançou sobre Israel já cessou? Não. Mas tem gente indo lá, né? Eu sei que mentem, mas dizem que vão lá para pegar a água da Terra Santa, não tem? Aí traz lá os seus baldes e distribui os vidrinhos. Tem gente bebendo aquela água. Conheci uma pessoa que bebeu. Irmão, a minha fé foi tanta que eu bebi a água. Não foi a fé que foi tanta, foi a ignorância que foi tanta. Não foi fé que foi tanta, foi ignorância. Aí estão debaixo de maldição. Mas tem gente indo lá buscar a Terra Santa de Israel, não tem? A pedra que veio do Rio Jordão lá, eles catam umas pedrinhas no fundo do Rio Jordão e trazem aquilo e vendem por aí a um preço, irmão, vale mais que ouro aquela pedra. Acho que nem uma pepita de ouro está valendo tanto quanto aquela pedra. Irmão, deu muito trabalho para ir buscar essa pedra. Você não sabe, tivemos que mergulhar no rio. Mentira que aquele rio, se você mergulhar, você não vê nada, é lama pura. Irmão, tivemos que mergulhar naquele rio, deu um trabalho danado. E que trabalho, meu irmão? O camarada foi ali na primeira casa de material de construção, pegou uma pedrinha daquela e levou para o povo lá, e disse que veio do Rio Jordão. Que pilantragem. Não sei, eu não servia para ser Deus não, irmão. Eu já tinha incendiado metade da cidade. Sodoma e Gomorra não ia nem mais ser lembrado se eu fosse Deus. Graças a Deus eu não sou Deus. Então, a cidade, Israel, está sob maldição. Quando essa maldição será quebrada? Quando Jesus se manifestar no Monte das Oliveiras. Só ali. Ali haverá uma restauração nacional, inclusive na visão do apóstolo Paulo, uma restauração nacional de Israel, em que diz que eles se converterão em um só dia. Mas veja bem, não é se converterão, eles estão lá vivendo hoje isso tudo, esses horrores todos, negando Jesus, cuspindo em Jesus. Tem blogs de judeus lá na internet, criticando crente, tem blog de judeu na internet com o nome de Atos, com nomes do Novo Testamento. Para quê? Para quando o crente atrai, eles vêm com um monte de argumento para denigrir a fé do crente, para tentar desvirtuar a fé de cristãos. É isso que representam os judeus hoje no mundo espiritual, debaixo de maldição e a serviço de Satanás. Mas quando Jesus se manifestar no Monte das Oliveiras, será depois de uma história de horrores, como diz lá Zacarias. As mulheres serão forçadas, as casas serão arrombadas, crianças vão ser esquartejadas na ponta da espada em Jerusalém. Será um horror. Israel será pisado, massacrado, e por clamarem, quando se verem desesperados, vão clamar. Não vão clamar por Yoshua, o Deus deles, não, porque o Deus deles não existe mais. Eles terão que clamar pelo nosso Deus. E é isso que nós vamos fazer o vídeo para eles entenderem. Nós somos o escape até de Israel. E vamos fazer esse vídeo para eles entenderem que eles vão ter que se curvar, vão ter que dobrar os seus joelhos e clamar a Jesus, o nosso Messias. Porque o deles nunca apareceu para eles. Por quê? Porque eles não aceitaram. Por isso que nunca apareceu. Então, eles vão ter que clamar a nós, ao nosso. Então, em um só dia, haverá a conversão de Israel. Mas, eu digo logo, de meia dúzia, né? Meia dúzia de judeu, porque a maioria esmagadora da nação vai ser trucidada. Poucos vão ficar de pé.
porque será o mundo inteiro contra Israel. E em princípio, como Israel detém muita e poderosa tecnologia, eles vão tentar resistir ao cerco das nações. Eles vão tentar resistir com todas as suas forças, até que quando eles descobrirem que não dá mais. Mas até aí, meu irmão, mais de 90% dos soldados já foram e a nação já está em desgraça total. Então a maldição só termina neste século 21, quando nosso Senhor Jesus descer no Monte das Oliveiras, depois do clamor da nação de Israel. No verso 23, diz: tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? Ou seja, eles estão reconhecendo uma autoridade. Então, com que autoridade tu fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Quem te deu essa autoridade, então significa que eles estão vendo a autoridade e querem saber a fonte desta autoridade. Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá então, por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Eles estão vendo Jesus curar enfermos, expulsar demônio, abrir vista aos cegos, fazer o mudo falar. Estão vendo Jesus fazer um monte de coisa e dizem: peraí, de onde vem a tua autoridade? Quem te deu essa autoridade? Com que autoridade tu fazes isso? Ah, vocês querem saber da minha autoridade? Quer dizer, como se eles não soubessem, né, irmão? Eles sabiam muito bem de onde vinha a autoridade de Jesus. E mesmo se Jesus dissesse, eles iam dizer: não, nós não cremos. Como Jesus falou: tu és o Filho de Deus? Sim, eu sou. É blasfêmia. Ué, então por que perguntou? Se já tinha as suas concepções. Para que perguntou se Jesus era o Filho de Deus? Se já estavam dispostos a não crer. Muita gente faz isso, né? Faz a pergunta, mas não está disposto a crer na resposta. Aí eles dizem aqui: com que autoridade tu fizeste isso? Então Jesus faz o seguinte: epa, peraí, vamos com calma. Vamos voltar um degrauzinho abaixo. Vocês querem reconhecer a minha autoridade? Só se vocês reconhecerem o meu precursor. Só se vocês reconhecerem aquele que veio antes de mim. Ele é que é o divisor de águas. João Batista. Vocês querem saber a minha autoridade? Vamos ver se vocês têm base para reconhecer o que eu vou falar para vocês. O batismo de João era de Deus, do céu, ou era dos homens? De onde era o batismo de João? Se vocês reconhecerem quem foi João Batista, vocês vão reconhecer quem sou eu. Se não reconhecerem quem foi João Batista, se eu disser quem sou eu, vocês não vão acreditar. Está faltando um degrau no entendimento de vocês. Está faltando uma lacuna no conhecimento de vocês. Vocês precisam voltar ao passado. E eu vou ajudar vocês. O batismo de João era do céu ou era dos homens? Não sabemos. Então não adianta. Eu também não posso dizer com que autoridade faço essas coisas. Isso não é bonito? Não é legal esse negócio? Por isso que eu gosto da Bíblia. Eu sou apaixonado pela Bíblia, porque é legal esses negócios assim, né? As pessoas às vezes pensam que podem caminhar daqui para frente. Quando Jesus diz assim: volta, passinho para trás. Vai lá, reconhece aquilo lá? Não reconheço. Então não adianta ir para frente, não tem caminho. Não, eu reconheço aquele passado, então agora segue em frente. Eu não sei de onde era o batismo de João Batista. Sabiam? Sabiam, mas não queriam admitir. Sabiam. Se nós dissermos que é dos homens, que é de Deus, se nós dissermos que é do céu,
que ele vai nos dizer? Porque vocês não creram. Ou seja, eles sabiam que não tinham crido. E o pecado que está na mente deles os acusa. Não, ele vai dizer, então por que nós não cremos? Então nós não podemos dizer, não podemos admitir isso. Então vamos dizer que é dos homens. Não, mas se nós dissermos que o batismo de Jesus, de João, era dos homens, essa multidão aí vai acabar com a gente. Todo mundo sabe que João era um profeta. Temos que saber admitir as coisas. Para caminharmos, para irmos adiante, temos que saber admitir os fatos, não deixar nada escapar. E essa já foi a minha oração suplicante diante de Deus. Deus, me transforma num radar. Eu quero captar tudo que o Senhor falar. Eu quero captar todo o mover do teu Espírito. Eu quero entender, eu não quero deixar nada passar, Deus. Essa já foi a minha oração há muito tempo. E continua sendo. Porque se passar alguma coisa que a gente não entenda, lá na frente vai ficar complicada as coisas. Então, Jesus diz para eles, vocês querem saber da minha autoridade? Vocês precisam entender quem foi João Batista. Quem foi ele? Nós não sabemos. Então não adianta, a minha autoridade vocês não vão entender. Não vão saber a fonte dela. Não haverá revelação. Eu não vou contar para vocês. Amém, irmão? Por isso que às vezes eu falo aqui, irmão, você quer conhecer restauração? As mensagens estão todas à sua disposição. Aqui no computador do Centro Bíblico, estão lá na internet, você precisa conhecer aquilo. Não dá para caminhar daqui para frente, você tem que ir lá. E se não for e não estudar, você vai caminhar meio capenga, com muleta. Aí Jesus vem, para nós concluirmos, depois disso que eles não creram em João Batista, e João Batista vou deixar aqui marcado, João Batista é o divisor nessa questão, João Batista é a referência nesse caso aqui. Aí depois que eles declaram não saber, Jesus não admite, não conta a fonte da sua autoridade, aí Jesus diz assim, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, chegando-se ao primeiro disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Quem é esse filho? Israel. Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, Senhor. Porém, não foi. Se ele disse que ia, mas não foi, ele prevaricou. Já identificamos quem é esse camarada aí, né? Os prevaricadores, a nação de Israel. Sim, Senhor, eu vou, mas não foi. Dirigindo-se ao segundo, quem é o segundo? A igreja. O segundo vai trabalhar na vinha. Não vou. Mas foi. Aí diz, arrependido foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhe Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes, ou seja, gentios, gente que vive fora da lei de Israel, são as meretrizes, dos conceitos, dos princípios, publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Não é a realidade? A igreja adentra primeiro o reino de Deus? Não vem o arrebatamento e a nação judaica não fica por aí? A nação chamada igreja não vai embora da terra primeiro? E a nação chamada Israel, judeu, não fica? Fica. Então ele está dizendo, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque, aí Jesus fala o quê? Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele. Quer dizer, eles não disseram, não vamos, se nós dissermos que o batismo dele era do céu, ele vai dizer, por que vocês não creram? Então eles se calaram para não ouvir isso de Jesus, mas Jesus de qualquer forma está dizendo isso para eles. Veio João no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Jesus está dizendo, a igreja, o povo chamado, que vai ser no meio de publicanos, de meretrizes,
eles vão acreditar em João, eles vão entender o meu ministério, eles vos precedem no reino de Deus, vocês vão ver um povo dando testemunho de João, vocês vão ver um povo acreditando no meu precursor, e nem assim vocês vão crer. Não é o que está acontecendo hoje, não? Não é exatamente isso? Os publicanos e meretrizes, né, se multiplicaram. Somos nós, publicanos e meretrizes, gentios, nos convertemos ao Evangelho de Cristo. Os judeus têm visto isso, nós, a igreja, superamos a nação judaica em muito, eles têm visto, têm tido ciúme, mas não se converteram. Ao contrário, aparecem uns judeuzinhos de meia tigela lá, vocês nem sabem o Deus que vocês adoram, o nome Jesus não existe na Bíblia. É mesmo? Estou morrendo de medo então. Quem foi que disse que eu preciso de um nome? Eu preciso de princípios. Eu não preciso de um nome. Tem gente que pensa que é o nome de Jesus que expulsa demônio, né? Não tem gente que pensa? Tem gente que pensa. Mas tem uma passagenzinha bíblica lá, pouco conhecida, que diz assim: eu vos esconjuro por Jesus, a quem Paulo prega. O demônio falou: beleza, era isso que eu estava esperando. Que surra, hein? Misericórdia, apanhar de demônio deve ser doloroso, porque esses bichinhos têm uma força. Tu já tentou segurar um demônio naturalmente falando? Irmão, eu já tentei. Até a gente aprender a lição na caminhada, né? Pegar uma pessoa endemoniada e tentar segurar ela. Tempo perdido. Quando você usa a força, você não ganha nada. Você tem que usar a autoridade. Nem encosta no demônio. Demônio, para! Ele para. Se o demônio está fazendo a sua arruar, se você quiser segurar, ele diz: opa, estou na minha casa. Tu não segura de jeito nenhum, meu irmão. É uma coisa horripilante a força de um demônio. Tem vários pastores que já tiveram caso de braço quebrado, perna quebrada, porque entraram numa luta corporal com o demônio. Impossível. Agora, quando você usa a autoridade, você não precisa nem encostar no demônio. A autoridade não requer força. A autoridade não requer contato físico. A autoridade é autoridade. Haja luz e houve luz. Haja separação entre águas e águas e houve separação. Apareça a porção seca e apareceu a porção seca. Haja luminares e houve luminares. Isso é autoridade. Isso é poder. Então, eu vos esconjuro por Jesus a quem Paulo prega. Lembra lá no livro de Atos? Deu certo. Mas não era o nome certinho? Jesus não é o nome? A quem Paulo pregava não está tudo certo? Mas quem eram aqueles homens? Eram os principais, eram filhos do principal sacerdote da sinagoga, ou seja, ainda viviam no judaísmo e queriam ter a autoridade do cristianismo. Não funciona. Eu não preciso mencionar o nome Jesus para expulsar um demônio. Os princípios que revelam esse nome, tem uma mensagem intitulada O Nome, não é isso? Os princípios que revelam esse nome estão na minha vida e cá entre nós, o inferno todo conhece. O inferno todo conhece essa autoridade. Então a gente apenas diz: demônio, dá licença, sai do caminho. Mas em nome de quem tu está me expulsando? Ele não vai perguntar isso, porque ele sabe muito bem o que ele está vendo em mim. Amém, meu irmão? Então a autoridade é isso. Bom, aqui então, Jesus está falando: vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Jesus faz menção de quê? Jesus traz o foco da história para João Batista. Mostra que João Batista é o divisor dessa situação aí. E aqui nós vemos nessa parábola a questão de Israel e a igreja. Ou seja, é um capítulo só, o capítulo 21, ele trata de um cenário espiritual único. São vários pedacinhos de história ali, mas ele encerra um cenário espiritual único.
E como eu costumo dizer, né, coincidentemente, é o capítulo 21. Isso aí para mim significa muitas coisas. Temos perguntas? Não? É uma pergunta da Samile. Pastor, em Êxodo capítulo 12, fala que as pessoas na Páscoa não poderiam ingerir nada que continha fermento. Gostaria de saber se na Páscoa Jesus quebrou esta regra. Não, na Páscoa Jesus não quebrou essa regra porque Jesus celebrou a Páscoa. E era a cultura judaica comer pão sem fermento, né? Porque, segundo o que nós podemos acreditar dentro de um conceito, na velocidade em que a Páscoa foi instituída quando? Não foi na saída do povo do Egito? Então, quando o povo estava escravo lá no Egito, eles iam sair dali, lembra como o Senhor falou através de Moisés e transmitiu para o povo, essa noite vocês vão sair, mas vocês vão sair celebrando a Páscoa do Senhor, vocês vão comer pão sem levedura, né? Parece que é essa palavra que é usada lá, é sem fermento, porque o tipo de micro-organismo usado, que nós chamamos de fermento, é um levedo, parece que se chama levedo cientificamente. Existe o levedo de cerveja, existe o levedo de pão, parece, é um micro-organismo, né? Então, eles estão prestes a sair do Egito. Quem aqui já fez pão? Eu já fiz pão, é uma doideira. Já fez pão, né? O que acontece quando a gente faz pão? Você pega a massa e depois tem que deixar a massa fazer o quê? Descansar, está cansada demais. A massa tem que descansar, aí o fermento entra em ação, aí tu colocou um pouquinho de pão assim, um pouquinho de massa assim, daqui a pouco transbordou o vaso, tem massa caindo em cima da pia, em cima de tudo que é canto. Eu fiquei surpreso, falei, caramba, de onde saiu essa massa toda? Então, deu tempo de levedar, deu tempo de fermentar. Tem que esperar um tempo. Lá no Egito não tinha esse tempo. Então, Deus criou mesmo essa regra de pão sem fermento para demonstrar a velocidade, a preeminência dos fatos com que a libertação deles estava acontecendo e como eles tinham que agir com tanta velocidade, com tanta rapidez. Então, a cultura vem daí, de um pão que não foi dado a eles o tempo para esperar levedar. Então isso vem atravessando gerações. A Páscoa era um memorial perpétuo para os judeus. Eu sei, tem um bando de igreja pateta, besta por aí, tipo o Evangelho Quadrangular. O irmão daqui foi outro dia numa igreja do Evangelho Quadrangular, era a celebração da Páscoa dentro da igreja. Aí os palhaços tudo de quipar, você sabe o que é quipar, né? Aquele bonezinho miudinho que fica equilibrando aqui, os judeus usam um grampinho para prender, senão ele cai da cabeça. Todo mundo dentro da igreja de quipar e tudo vestido de palhaço, ou melhor, palhaço não, irmão, de pano de saco, né? Todo mundo vestido de pano de saco, até os... Sabe o que é pano de saco? Ninguém conhece pano de saco? É um negócio que a gente usava para fazer bucha de balão, né? Então, o camarada todo vestido de pano de saco, por cima da roupa, obviamente, que aquilo é furado, traspassado, com quipá, todo a caráter, servindo a Páscoa dentro da igreja quadrangular. Quer dizer, igreja. Isso não é igreja, irmão. Que igreja é essa? Jesus, por acaso, deixou para nós algum ritual de Páscoa? Não. A Bíblia diz que a Páscoa é um memorial perpétuo para os judeus. E sendo Jesus um judeu, naturalmente ele celebrou a Páscoa. E o judeu até hoje celebra a Páscoa e não está errado em celebrar a Páscoa. O judeu. Então, se um judeu se converte, ele tem que viver o cristianismo, mas ele não precisa deixar de celebrar a Páscoa, porque
que ela não altera em nada a doutrina do Evangelho e é apenas para ele um memorial da grande operação de Deus que os libertou da terra do Egito quando eles eram cativos. Uma libertação que cá entre nós. Como é que Deus pode libertar um povo sem dar um tiro? Como é que Deus pode libertar um povo sem levantar uma espada? Como é que Deus pode libertar um povo sem um cavalo, sem uma carruagem? Tem que rememorar ou não tem? Eu não perderia isso por nada, eu acho fantástico. Né? Agora, é perpétuo para os judeus. Sendo Jesus um judeu, ele celebrou a Páscoa nos mesmos moldes do Antigo Testamento que Deus falou através de Moisés para o povo. Então Jesus também comeu pão sem fermento, por ser uma questão de que o pão que estava sendo vendido naquela época para a Páscoa era isso exatamente, pão sem fermento. Não levedado, a Bíblia chama, né? E outras coisas tinham ali naquela mesa da Páscoa. Uma delas eram ervas amargas, porque eram para lembrar o tempo do cativeiro. E outras coisas, por exemplo, o cordeiro, Jesus é chamado de o cordeiro pascual, porque o cordeiro morto ali era símbolo do sacrifício feito pela libertação do povo. E tinha uma série de coisas que eu não... A Bíblia provavelmente está lá, a Bíblia certamente está lá, mostrando detalhe por detalhe, mas eu nunca me preocupei em estar decorando tudo que tem na mesa da Páscoa, porque é algo que nós não vamos fazer nunca, jamais, em tempo algum. Tem mais perguntas? É uma pergunta do Lourenço. Sonhei que fui para uma igreja com a minha mulher e lá encontrei a mãe do meu filho, e eu não queria ser visto por ela. Fui ao lado de uma porta e havia uma divisão. De um lado era noite e do outro dia. Não entrei nesta porta aí, quando vi meu filho e a mãe dele subindo numa luz, e eu estava aí no meio da porta, de um lado escuro e do outro luz. O senhor pode me explicar este sonho? Teria que ver com muito carinho, né? Teria que ver por que ele fala de ex-mulher, é isso? Então, ex-mulher, tem que ver a situação em que essa ex-mulher se encontra, a situação dessa mulher, vou chamar de atual mulher que estava do lado dele, a situação do filho e tal. Tem que ver o que Deus está mostrando, tipo, aonde eles estão congregando, o que Deus está querendo dizer com isso. Certamente uma porta escura e uma porta clara, isso aí fica muito claro a questão, porque porta é justamente o símbolo do encerramento da era da igreja. A expressão bíblica, quando encerra o tempo da igreja, ela diz o seguinte: fechou-se a porta, né? Porque quando a parábola das 10 virgens, Mateus 25, fechou-se a porta, quer dizer, encerrou-se o tempo da graça, acabou-se a era da igreja. Então, uma porta clara, a luz provavelmente está mostrando o arrebatamento, né? A glória de Deus se manifestando. E o escuro certamente está mostrando aqueles que vão ficar no tempo do reinado do anticristo, que é chamado de a meia-noite dos tempos, trevas. Vários irmãos aqui na igreja já tiveram sonhos a respeito dessas situações em que eles veem a situação do arrebatamento. E o que eles identificam? Eles identificam um crepúsculo, ou seja, uma mudança, exatamente quando o dia já está sumindo, né? E a noite está prestes a acontecer. Esse crepúsculo aí tem sido uma marca dos sonhos dados aqui no ministério sobre os detalhes do arrebatamento, inclusive o que me faz acreditar muito, muito, que pessoas que hoje aqui estão em nosso meio vão ser arrebatadas, vão passar pela era do arrebatamento. E eu acredito que eu não passarei pela era do arrebatamento. Inclusive, todas as pessoas que sonharam com o arrebatamento viram muitas coisas, mas nenhum jamais me viu. Eu nunca apareci em nenhum desses sonhos aonde o arrebatamento está acontecendo.
vê-se várias coisas, mas eu não estava. Eu sumi, eu desapareci, eu não era visto, eu não era encontrado. Ou seja, eu acredito nisso, que quando o arrebatamento vir a acontecer, e acredito neste século, eu não estarei mais na terra. Mas pessoas que hoje estão aqui dentro em nosso meio vão ter que passar pelas portas do arrebatamento. Isso eu acredito. Então, não podemos ser precipitados em interpretações de sonhos, mas todas essas simbologias, todas essas pessoas que aparecem, tudo isso precisa ser analisado. E às vezes, Deus não está querendo dar um sonho que eu entenda, nem que ninguém mais entenda, mas é algo pessoal. Muitas vezes é algo pessoal que Deus quer tratar com aquela pessoa, quer lhe explicar, quer lhe revelar algumas coisas. Então tem coisas também que Deus não explica para a gente, explica somente para aquele com quem Ele quer tratar. Temos mais perguntas aqui? Ninguém? Está sabendo muito, hein, Juarez? Consulta o Raimundo aí. Raimundo sempre tem umas perguntas boas. Vamos agradecer a Deus então?